Fala galera, vamos para mais um conteúdo de muita importância. Bom, esse conteúdo aqui é sobre rótulos, ou seja, sobre identificação daquilo que está sendo administrado no paciente, daquilo que tu preparou para administrar no paciente. Olha a importância disso. O que acontece? Eu sei que muitos profissionais, tanto alunos, estudantes e profissionais já trabalhando, né, têm dificuldades sobre rótulos. Além disso, os rótulos eles são subpreenchidos. O que é isso? Eles não são preenchidos corretamente e com todas as informações necessárias. Não é à toa que esses rótulos existem. É claro, eu sei que algumas instituições não possuem esses rótulos, que isso é algo que gera mais propensão ao erro. Por exemplo, tem instituições aí Brasil afora que não mostram, que não tem esse rótulo e acabam preenchendo ou botando a informação do que contém naquele frasco de medicamento, enfim, daquele soro, a caneta diretamente no frasco. Isto é totalmente errado. A gente precisa, é necessário ter nas instituições rótulos que identifiquem, porque além da segurança do profissional, é a segurança para o paciente, é também uma comunicação não verbal entre a equipe multiprofissional, ou seja, qualquer profissional que chega lá, ele vai ler aquele rótulo, ele vai saber o que contém dentro daquele rótulo. Então, por conta disso, fiz esse conteúdo para nós, para facilitar e a gente entender qual é realmente a importância desses rótulos. Criamos aqui alguns rótulos, claro, pegando informações de algumas instituições, e aqui eu trago para vocês o primeiro rótulo, que é o rótulo de soro. O rótulo de soro, ele já está falando o nome, é para soro fisiológico especificamente, ou até mesmo soro glicosado, 5%, e ele é aquele que ou para infundir puro ou com algum medicamento. Vamos lá, vamos ver o que tem, o que precisa na informação. Claro, cada instituição tem o seu tipo de rótulo, o seu tipo de informação. Aqui eu coloquei o que melhor explica, o que facilita o nosso trabalho. Aqui, então, primeiramente, sempre colocamos uma etiqueta de identificação. Se não há etiqueta de identificação dos trabalhos, coloque pelo menos o nome completo, a data de nascimento desse paciente e o leito. Porque o nome completo e data de nascimento, principalmente, são os meios de identificar o paciente, diferenciar o paciente para paciente. O leito seria um complemento. Aqui, então, existe o nome e a dose, junto com os ml ali. Por exemplo, vai fazer um cloreto de sódio 0,9% de 500 ml. Tu vai colocar cloreto de sódio 0,9%, ou seja, tu coloca o nome, a apresentação daquele composto, e aqui tu vai colocar 500 ml. Vamos supor que fosse um soro de 250 ml com um medicamento. Vamos botar em um medicamento cetoprofeno, que é um anti-inflamatório. Primeiramente, sempre procure colocar o medicamento na primeira linha, porque é o que chama atenção, porque é o princípio ativo que está lá no paciente. Então, tu vai colocar cetoprofeno, 100 mg, se for uma ampola inteira, e aí 5 ml, porque é reconstituído em 5 ml. E aqui, cloreto de sódio, 0,9%, e aí quanto é a diluição? Diluição, por exemplo, em 50 ml. Bom, por que eu digo isso? Sempre procurem colocar o medicamento primeiro, porque é o que chama mais a atenção. Depois ainda temos o início, colocar o horário de início desse medicamento, dessa soroterapia, o tempo de infusão. Esse tempo de infusão, essas informações vão ser conforme o livro farmacoterápico de cada instituição, a validade desse medicamento ou desse soro após, se for medicamento após uma diluição ou o soro em si, com a sua hora de validade. A velocidade de infusão, que pode ser ml por hora quando for em bomba de infusão, que pode ser microgota por minuto quando for para pediatria, equipe de pediatria, e quando for gotas por minuto quando for lá para pacientes adultos, o equipo então de gotas, certo? Por último aqui, a data que tu está fazendo esse medicamento e aí a tua assinatura e o teu carimbo com o teu corém adequado ali da tua profissão, certo? O outro rótulo que nós temos aqui, que fica também muito parecido, é dos medicamentos de alta vigilância. O que são medicamentos de alta vigilância? Já está falando,
são medicamentos que precisam ter uma vigilância maior. São medicamentos que precisam estar guardados em locais apropriados. São medicamentos que, por exemplo, o enfermeiro tem que dar autorização para ser liberados para o técnico de enfermagem, porque são medicamentos que têm um maior risco de eventos adversos em pacientes. Temos alguns exemplos de medicamentos de alta vigilância. Por exemplo, os eletrólitos controlados de alta concentração, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio 20%, a glicose hipertônica 50%, cloreto de potássio KCl 10%, magnésio 50%. Além disso, também temos as águas destiladas, e não aquelas em flaconetes, águas destiladas de 250 ml, de 1000 ml, de 3000 ml, bastante usadas, por exemplo, em CTI, paciente crítico. As heparinas, que quando tem infusão contínua. Também os antineoplásicos, ou seja, contra neoplasias. O medicamento nitroprussiato de sódio, IPS, que é um vasodilatador. As NPTs, nutrição parenteral totais, aquelas alimento, né, aquela dieta pela veia do paciente, também é de alta vigilância. Ocitocina, medicamento, por exemplo, que auxilia mulheres em parto, em trabalho de parto, a contrair o útero, né? E também as insulinas quando feitas em infusão contínua. Então esse rótulo aqui é de alta vigilância. Quando for fazer esses tipos de medicamento que eu citei, claro que tem alguns outros, vai usar esse tipo de rótulo. Por quê? Porque ele chama mais atenção, ele tem outra cor. Repare que as informações são as mesmas do outro que a gente viu, mas ele tem uma outra cor para diferenciar. E opa, isso aí é de alta vigilância. O outro rótulo que nós temos aqui são os rótulos de dieta. Os rótulos de dieta interal. Ou seja, são aquelas dietas que não são por via oral, são aquelas dietas que são por sondas. Existem diferentes tipos de sonda, por exemplo, que podem ser feitas à alimentação. Sonda nasoentérica, ou seja, naso, nariz, entérica, ou seja, uma sonda do nariz até o intestino. A sonda nasogástrica, do nariz até o estômago. A sonda de gastrostomia, gastroestomagostomia, abertura, ou seja, é uma abertura no estômago, também pode infundir dietas. Enfim, sondas diferentes que são para administrar as dietas enterais. Aqui então o rótulo de dieta interal, ele também vem de outra cor para diferenciar, claro, né, dos outros rótulos, só que ele tem um pouquinho de diferença relacionado aos outros. Olha aqui, tem a dieta que tu vais colocar o nome da dieta principal lá, né, e quantos ml, qual é o volume dessa dieta, o tipo de sonda que está sendo infundida essa dieta, qual é a gastrostomia, é sonda nasoentérica, é sonda nasogástrica, né? Qual é o início dessa dieta, quando foi esse início, né? A hora, o tempo de infusão dessa dieta conforme prescrição, a validade dessa dieta é 3 horas, 12 horas, 24 horas, né? A velocidade dessa infusão vai ser em bomba de infusão, ml hora, vai ser em gotejo microgota, microgota por minuto, vai ser em gotejo gota, gotas por minuto. A data que tu estás fazendo lá e a assinatura e carimbo então com o teu corém respectivo. E aqui temos mais um rótulo. Esse rótulo aqui é muito interessante, ele tá menorzinho assim de propósito para a gente ter essa proporção, porque ele é para seringas. Exatamente. Sabe as medicações que são feitas em bolos? Para quem não sabe, medicação em bolo significa aquela medicação que é direto, né? Que não é aquela que é infusão, não é aquela que a gente conta o gotejo. É aquela que a gente preparou na seringa e vai direto lá no acesso do paciente e acaba administrando em bolos, direto no paciente. Olha só, quando a gente faz esse tipo de medicamento, precisa ser identificada aquela seringa. Eu sei que existem vários hospitais que não identificam esta seringa e acaba daqui a pouco tendo erros, por exemplo, de trocar de paciente, de pegar uma seringa que não é a medicação e fazer no paciente errado ou na via errada. Então é importante que a gente tenha esse tipo de etiqueta para as medicações em bolos, aquelas que são diretamente no acesso do paciente. Repare aqui nessa etiqueta, então, que nós vamos colocar o nome do paciente. Essa etiqueta, não esquecendo, ela é colada na seringa, certo? A gente vai colocar o nome desse medicamento, qual é o medicamento que a gente vai fazer. Nós vamos colocar a dose desse medicamento conforme, né, claro, a prescrição médica. Nós vamos colocar a via. Por que eu coloquei a via? Porque ela pode ser via sonda, bolos também é por via sonda nasoentérica, por exemplo. Pode ser por via endovenosa também, né? Pode ser por via intramuscular, por isso que é importante colocar a via aqui.
Porque também tem medicamentos que eles podem ser feitos endovenosos e intramuscular, mas medicamentos, por exemplo, só podem ser feitos endovenosos ou só intramuscular, e medicamentos que a via é totalmente diferente que podem ser feitos, então, por via sonda. Sempre importante colocar essa via. Na pediatria, que alguns medicamentos são feitos em seringas, por exemplo, a gente pode colocar via oral. A gente coloca na pediatria, a gente coloca na seringa para dar lá na boca da criança, então pode colocar também aqui via oral. A hora que é para ser feito esse medicamento, conforme a prescrição, e aqui a assinatura, então, do profissional. Não precisa exatamente do carimbo, até porque é uma etiqueta menor, seria uma etiqueta, né, basicamente um pouco menor que uma seringa, então não precisa necessariamente um carimbo, certo? Então, olha a importância da identificação do que a gente vai fazer, do que a gente preparou e vai fazer nesse paciente. A segurança é para nós profissionais, a segurança é para o paciente. Além disso, então, é uma comunicação não verbal com a equipe multidisciplinar. Eu convido vocês para entrar no meu grupo do Telegram Enfermagem Protagonista. Lá nesse grupo eu vou disponibilizar estes rótulos criados por mim aqui para vocês darem como ideia na instituição que trabalha, para vocês estudarem e protagonizarem na nossa enfermagem. Espero poder ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!